Olá, querido aluno da Rede Estadual do Maranhão, sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Hoje aqui mais uma aula de Biologia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. E nós vamos nessa aula de hoje falar sobre fundamentos da classificação biológica, uma continuação desse conteúdo. Agora nós vamos para a parte 3, onde nós estaremos respondendo questões que envolvam esse assunto, esse conteúdo, tá ok? Então vamos para a primeira questão. Ela diz o seguinte: considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binominal ou binomial de Linneu estabelecem que... Então, o que as regras de nomenclatura do Linneu estabelecem? O que elas falam? Né? Que são as regras sobre como se dá nome às espécies. Letra A. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular? Vamos analisar aqui essa letra A, quando ele fala assim: o gênero ele pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Bem, vamos entender que essa alternativa ela é correta por causa do seguinte motivo. Observe o seguinte, que o nome científico de um indivíduo ele é binominal, tem dois nomes, que é o nome do gênero e o nome da espécie, né? Aliás, o nome do gênero e o do epíteto específico, ok? Observe que esse primeiro nome, que é o nome do gênero, ele sempre vai ser um substantivo, tá? E o segundo nome sempre vai ser um adjetivo, que dá qualidade, né, ao substantivo. A linguagem que é utilizada para dar esses nomes é o latim, por isso que essa é o que diz a regra do Linneu, ok? E o nome tem que ser destacado, que pode ser negrito, pode ser sublinhado ou itálico, ok? E uma coisa importante, o que diz a letra A? Ela diz que o gênero ele pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular? Pode, eu posso muito bem simplesmente falar do gênero Homo. Quando eu falo gênero Homo, eu não estou dizendo se é a espécie Homo sapiens ou se é qualquer outro tipo de espécie que pertence a esse gênero. Lembrando que gênero é um conjunto de várias espécies que são parecidas, né? Que tem um parentesco biológico entre si, ok? Então, se eu tenho um gênero, eu posso muito bem utilizar o primeiro nome, tá certo, pessoal? Por que a letra B estaria errada? Ele diz o seguinte: para se referir às várias espécies de um gênero, pode-se usar SP após a denominação da família. A denominação da família não, a denominação do gênero, né? Como eu mostrei para vocês no exemplo da letra A, eu utilizo, para falar do gênero, a sigla SP após a denominação do gênero e não a denominação da família. Por isso que está errada essa letra B, ok? O que diz a letra C? Por que ela está errada? Ela diz o seguinte: pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido. Ora, gente, o nome da espécie ele já é binominal. Ou seja, é formado por dois nomes, o gênero e o epíteto específico. O nome da espécie não é apenas um único nome, são dois nomes. Então, esse termo sozinho aqui não se encaixa. Por isso que é uma alternativa que está incorreta. A letra D, por que ela está errada? Ela diz o seguinte: ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Tem dois erros aqui, pessoal. O nome da espécie, o nome científico de uma espécie, ela é formada por dois nomes. O primeiro nome é o nome do gênero. O segundo nome não é a espécie. O segundo nome é o epíteto específico. E o outro erro é que não é em grego, e sim em latim. Por isso que a letra D está incorreta. Tá? E a letra E, por que ela está incorreta? Ele diz o seguinte: ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie
devem ser escritos em itálico e sublinhado, tá? Quando ele fala ambos os nomes relativos ao nome do gênero e a espécie, não é espécie, é o epíteto específico. Todo nome científico tem dois nomes, o nome do gênero e o epíteto específico. Eu não posso dizer que o epíteto específico é o nome da espécie, ok? Nunca pense que o epíteto específico é o nome da espécie. O nome da espécie são dois nomes, o gênero e o epíteto específico. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Vamos para a próxima questão, que foi uma questão que caiu no Enem de 2013. Ok? Ela diz o seguinte: lobos da espécie Canis lincoln, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes, que é da espécie Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis lincoln estão se acasalando também com o lobo cinzento, que é o Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Estranho, né? Várias espécies aqui se intercruzando e está produzindo descendentes férteis. Vamos lá. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas, ou seja, espécies diferentes, né? no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Né? Vamos lá, qual é o conceito de espécie? O conceito de espécie, segundo Ernest Mayr, diz o seguinte, que espécie é um conjunto de indivíduos que são semelhantes entre si e que conseguem se intercruzarem, se reproduzirem em ambiente natural, produzindo descendentes férteis. Ok? Ora, se esses indivíduos eram considerados de espécies diferentes, eles não poderiam cruzarem entre si em ambiente natural e eles não poderiam produzir descendentes férteis, porque um dos requisitos para que dois indivíduos sejam de espécies diferentes é o isolamento reprodutivo, ou seja, eles não podem ter capacidade de gerar descendência fértil, e ainda mais em ambiente natural. Então, aí o que é que ele pergunta aqui, ó? Aplicando-se o conceito biológico de espécie, né? Em 1942, ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Qual o fato? O fato de que esses indivíduos, eles não são de espécies diferentes. Porque se eles fossem de espécies diferentes, eles não poderiam se intercruzarem e muito menos produzirem descendentes férteis. Então, se eu utilizo esse princípio do Ernest Mayr, eu não posso dizer que esses indivíduos são de espécies diferentes. Eles estão aí nomeados com nomes diferentes. Mas, usando o princípio do Ernest Mayr, não está havendo isolamento reprodutivo entre eles. Então, nesse caso, eu tenho aqui ó, o conceito biológico de espécie, é isso que eu acabei de falar para vocês. Espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Então, não está se aplicando ao conceito de espécie do Ernest Mayr, porque está havendo fluxo gênico entre essas três populações. Eles estão cruzando e estão gerando descendentes férteis. Por isso que não está sendo aplicado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Bem, a próxima questão, ela diz o seguinte: o cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoida, onde se observa que, letra A, homens e gibões, que é Holobatide, não possuem ancestral comum. Vamos lá. Quem são os gibões? Holobatide. Olha aqui, ó. Esses homens aqui, eles não possuem ancestrais comuns entre eles. Se você subir a árvore filogenética, vamos perceber que o ancestral comum deles dois é quem? Esse indivíduo aqui, ó, Hominoide.
Ok? Então, a letra A está incorreta. A letra B. Homens, gorilas, né? Vamos lá, vou apontar aqui para vocês. Homens, gorilas e orangotango, que é esse indivíduo aqui, que é o pongo, pertencem a famílias diferentes? Vamos lá. Quem é a família deles? Ó, o homem, se você perceber que o homem e gorila, eles são aqui, ó, da mesma família, tá? E pongo, se você subir também, pertence à mesma família. E a alternativa está dizendo que eles pertencem a famílias diferentes. Alternativa incorreta. Ok, pessoal? Letra C. Vamos lá. Homens, gibões e chimpanzés, né? Homens, gibões e chimpanzés, que no caso é esse indivíduo aqui, possuem um ancestral comum. Homens, gibões e chimpanzés, que são esses indivíduos do PAN, possuem um ancestral comum. Quem é? Hominine. Então, a alternativa correta aqui, eu já vi que é a letra C. Ok, pessoal? Isso aqui, essa questão para você responder, é simplesmente uma interpretação de um cladograma. Você olha para a figura e tenta ver se o que está sendo descrito aqui nas alternativas está sendo contemplado aqui na nossa árvore filogenética. Ok, pessoal? Basta ter muita atenção aqui na hora de você fazer essa interpretação. Ok? Vamos lá. Pessoal, vamos para a próxima questão aqui. A seguir estão relacionados 5 tipos de aves comuns no Brasil. Então, eu tenho aqui saíra azul, alma de gato, saíra amarela, saíra 7 cores e bem-te-vizinho. Cada ave com seu respectivo nome científico. Ok? Analisando as nomenclaturas correspondentes a essas 5 aves, é correto afirmar que, vamos lá, do cruzamento de 1 e 2 resultam descendentes férteis. Quem é 1 e 2? Eu tenho Dacnis caiana e Piaia caiana. Observa que são nomes de espécies diferentes. Se são espécies diferentes, o princípio lá de Ernest Mayr sobre o conceito de espécie, né, ele não vai se aplicar. Porque o que diz o conceito de espécie de Ernest Mayr? Ele diz que 2 indivíduos são da mesma espécie se por acaso eles cruzarem em ambiente natural e eles conseguirem produzirem descendentes férteis. Ora, se eu tenho espécies diferentes, então, consequentemente, não pode haver reprodução, né, de indivíduos férteis. Então, a letra A é incorreta por conta disso. 2 e 3 são parentes mais próximos do que 3 e 4. Quem é 2 e 3? 2 e 3 é Piaia caiana e Tangara caiana. Como eu tenho aqui nomes de gêneros diferentes, logicamente eles não são do mesmo gênero, então o grau de parentesco entre eles é muito menor, tá? É mais distante do que, por exemplo, o 3 e 4. Olha só, o 3 e 4, Tangara caiana e Tangara céledo. Se são do mesmo gênero, logicamente, 3 e 4 têm maior parentesco. E na questão está dizendo que o 1 e o... Aliás, está dizendo que o 2 e o 3 têm maior parentesco. Não, é o contrário. 3 e 4 têm maior parentesco pelo fato que eles possuem o mesmo gênero, são do mesmo gênero. Ok? A letra C diz o seguinte: 1 e 5 têm maior grau de parentesco do que 1 e 4. Vamos lá, quem é 1 e 5? Dacnis caiana e o 5 vai ser Myosetes caianensis. Percebam que são de gêneros diferentes, né? Esse primeiro nome aqui é o gênero, então são de gêneros diferentes. Ele está dizendo que 1 e 5 tem maior grau de parentesco do que 1 e 4. Quem é 1 e 4? Dacnis caiana e... Aliás, ele está falando aqui que é 1 e 4, isso mesmo. Dacnis caiana e Tangara céledo. Então, não existe parentesco entre esses indivíduos, tá? A letra D diz que o 3 e 4 tem maior número de genes em comum, ou seja, que tem maior parentesco, né, do que o 1 e 3. Quem é o 3 e 4? 3, Tangara caiana, 4, Tangara céledo. São do mesmo gênero. Se são do mesmo gênero, quer dizer que eles têm maior parentesco, ok? Tem maior parentesco do que o 1 e 4. Quem é o 1? Dacnis caiana
e Tangaracélido. São de espécies diferentes e de gêneros diferentes. Então, a letra D está correta. Ok, pessoal? Letra D está correta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Trouxe um pouco aqui de algumas questões que podem, exemplo de questões que podem promover situações relacionadas a esse conteúdo, tá ok? Espero que vocês continuem estudando em casa, peguem livros, tá? Procurem responder questões que envolvam esse assunto de classificação de seres vivos. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.